O Neymar jogou com o Gabigol. São Paulo e o tempo todo no Flamengo? né? Era titular absoluto? Não, mas tô te falando. Vai devagar. O que acontece aí Ele vai devagar. é que o Leonardo Jardim pensou no time e o que ele pensou pro jogo deu resultado. Então, o treinador tem agora uma situação que é a favor dele. É o seguinte, coloquei o Gabriel no banco, o Dudu no banco. Opa, o time tá melhor. Do que tava jogando antes, o que não jogava antes, melhorou. Agora, pode ser para esse jogo. Domingo no Mineirão pode ser outra história. Quinta-feira pode ser outra história. Domingo, eu acho que é jogo a jogo. E tem uma coisa, né? O Cruzeiro perdeu os 2 jogos na Sul-Americana com o Gabigol. Domingo ele enfrentou o São Paulo do Zubeldeus no Morumbi e não perdeu o jogo melhor. Então, por exemplo, debochado. O Gabigol não ficou num jogo que era terrível, que era muito difícil. Zubeldeus. Você é debochado. Entendeu? Porque assim, o Gabigol não conseguiu se fazer no Campeonato Mineiro, que tem um nível mais baixo, Sim. E nos jogos da Copa Sul-Americana contra times também de um nível inferior. Essa situação... O time do Cruzeiro melhorou quando enfrentou um adversário do mais alto calibre. Espera um pouquinho. Eu fui xingado quando disse que o elenco do Atlético era melhor que o do Cruzeiro. Você por foi parte xingado? do público. Mas hoje aí o povo te abraçou. Acho que agora que eu vou mudar de ideia. Se você Mas não me xingaram mais. Eu sempre A galera aqui tá falando uma coisa que é interessante. O quê? O Gabigol de janeiro, obviamente, ele não era do tamanho do que era o Gabigol da época do Flamengo, mas ele vem com uma perspectiva. Claro. O Gabigol de abril tá de um jeito. E tem muita gente aqui dizendo que o Gabigol de julho ou do final do ano não pode ser o mesmo. Vocês disseram que a contratação do Gabigol era a maior contratação do início do ano. Você disse isso. Falou. Você disse isso. Não sei, não, mas tem gente. Você disse isso. Você queria no Palmeiras, você queria no Super Palmeiras. Você disse isso. Você queria o Gabigol no Super Palmeiras, lembra? Falou. Hoje eu prefiro, eu acho que o Até que você teve aquele micro chilique quando o Vitor Roque foi contratado, aquela... Eu queria o gols desse Gabigol. É verdade que eu queria o Gabigol no Super Palmeiras. É isso. Quem tem mais gols esse ano, o Tigrinho ou o Gabigol? Gabigol. Só que o Vitor Roque, quando você fizer uns 5 gols, você manda mensagem pra ele no Instagram. Uns 5, que eu sei que você vai passar fazer. o constrangimento que ele passou no Passar o Flávio. constrangimento. O cara joga bem. Aí eu quero ver só. Não, inclusive o Tigrinho, ele já, talvez ele não saiba, mas ele vai, o primeiro gol dele com a camisa do Palmeiras, ele vai mandar a camisa pra mim de presente. Ah, vai sim. Já reservou, vou mandar uma camisa. Resumo da ópera, Edu. Resumo da ópera. Jardim tem que pensar no time. Tem que fazer o que é melhor pro time, na cabeça dele, Então, obviamente. claro, tem que fazer. Se ele tomar uma decisão que é impopular e o time tiver uma resposta boa, como teve no domingo, perto dos outros jogos, tem que fazer isso. Que nem quando eu defendi o Zubeldia pago para encontrar solução. Muito bom. Problema todo mundo encontra. Isso Deixa eu falar lembra uma coisa pra muito. você, Isso Pedro. lembra muito. Você pode usar em outro dia, você fala que é você que falou. Ó, treinador é pago para encontrar solução. Problema todo mundo aponta. O treinador tá lá, o seguinte, você vai resolver os meus problemas. Isso é muito Então bom. resolve lá, mexe lá, tem que mexer. Eu tô com você. Pronto, é isso aí. Isso é muito bom. É como eu vou recuperar aquele seu comentário do Neymar, do Neymar, da influência. A teoria ele é muito bonita. boa, e a prática? Muito bonita. A prática é como o Leonardo Jardim vai ter que lidar com o ambiente, que todo dia quem entra no vestiário é ele. Quem dá treino é ele. Sim. Quem viaja com a delegação, prepara a palestra, está no avião, no ônibus, é ele. É como ele vai lidar com esse elenco montado para o Cruzeiro, que todo mundo avisou que tinha uma característica, uma personalidade muito específica, como ele vai lidar quando ele sentar e falar, a solução é essa. Uma coisa é eu virar aqui, essa cadeira que é confortável, aliás, já viu? A gente Muito encosta bom, aqui, gostei. dorme, ótima. Mas você Eu tá daqui meio virar e falar, corcudo. tem que tirar o Gabriel, tem que tirar o Dudu, tem que botar o fulano, não pode jogar com o Matheus Pereira porque o time com 7 não marca, tem que jogar. Isso é muito bonito. Agora, o dia a dia você administrar isso é difícil, por isso que às vezes tem que vir o dono do clube dar entrevista para te dar resposta. A teoria do futebol é bonita pra caramba. Até porque estamos aqui todo dia vomitando um monte de regra, né? Vomitando regra, Bem falando... profissional. Vai lá, cai lá no dia a dia. Eu entendo. Ferreira? É. E que não marca na bola aérea também? Não é isso tudo aí que você pintou, não. Calma. Não, Vai ser perto melhor. do que tava, Pedro. Tá bom, mas tava no também não é beco isso sem tudo. saída. Eu tô no quê? beco sem saída. Apareceu uma luz. Essa luz é a luz. Você tá se afogando, passou o jacaré. Poxa, vem aqui. Pula o jacaré. O jacaré passou Deixa eu te falar. Tronco virou árvore. Eu tô no beco sem saída. Eu tô no Metade beco de sem nada é saída. dúvida. Eu Metade de quê? nada é dúvida. Eu tô no beco sem saída. Acenderam lá uma lanterninha. Sem saída. Aqui pro buraco, é ou não é? Tronco é árvore, é ou não é? Pronto, foi isso que aconteceu. E por que você falou isso? Taticamente, essa foi a explicação tática que eu tive. Deixa eu fazer uma em relação pergunta pra ao que eu você, vi. Edu. Diga. Você sabe que o Palmeiras queria o Gabigol. Sim, aliás, olhou bem o negócio. Andou até bem o negócio por muito tempo, né? Depois já... Vamos supor que o Cruzeiro queira a saída. Supor que ele queira. Ou que o Palmeiras faça uma boa proposta, vendo a situação. É uma boa
por ser o Super Palmeiras? Boa pergunta. Eu acho que ele poderia ser uma alternativa para um ataque que hoje tem só o Vitor. Titular absoluto. Mas não tem o centroavante. Não, tem dois centroavantes. Tem o Vitor e o Flaco. E ainda vai entrar o Paulinho, que pode ser outro atacante. O Abel que é dois por posição. Igual o Zubel já tá no São Paulo. Dois em cada posição. Gabigol, eu acho que o Gabigol tem mercado ainda. Birner, pergunta aqui Eu do esporte. Você troca o Gabigol pelo trocaria Caleri? essa. Eu ia fazer essa Boa pergunta, hein? E agora? Eu? Eu sou dirigente. Você trocaria? Não, Jailson gostou. Primeiro, Hoje? meu ataque, Hoje dá pra meu ataque é negociar, Dembélé viu? e Barcola. Porque eu sou PSG. o quê? Você vai colocar ficou na reserva no último jogo. o quê? Sou PSG. É PSG. Só deixa eu falar uma coisa assim, ó, que eu vi aí. PSG. O Lugano jogou no seu time, né? Jogou? O Lugano e o Raí jogaram no meu time. Garoto. Gabigol no São Paulo no meu time, né? O Gabigol no São Paulo não tem química. O Caleri tá em uma fase, Assim, não mas o tem Caleri química. é um ídolo. Mas, por exemplo, no lugar do Identificado São com o Paulo, clube. eu não trocaria. Não, acho pela identificação com o clube. O Gabigol já provocou o São Paulo algumas vezes, já castigou muito o São Paulo no Morumbi. O São Paulo saiu do Santos, foi pra justiça e tá voltando. Esquece isso aí, Bubu. Não, mas se chegar uma boa que é proposta hoje pelo oba, Caleri, que eu o São digo Paulo negocia. jornalisticamente, né? Aceita. Mas taco a taco, pau a pau, Caleri pro Gabigol. Vai. Então, hoje o Caleri fica no São Paulo. Não é o... São Paulo, tá bom. Ruim. Só lembrando que ruim o Cruzeiro com ele, contra o pior São que ele, Paulo né? do Zubeldeus, o Cruzeiro deu mais finalizações, teve mais escanteios, meteu bola na trave, né? Então o Cruzeiro, sem o Gabigol, conseguiu ir bem contra o São Paulo do Zubeldeus. A gente gosta de você, a gente tem um profundo respeito pelas suas avaliações e opinião, pela sua história, não dá pra não ouvir, não dá pra não ouvir, mas é o seguinte, Bubu, você está muito debochado. Você, assim, perdeu um debate, não é que a vida terminou e tal. Amanhã você vai ter outro, vai ganhar, vai perder. Eu valorizo os colegas que eu tenho com quem eu trabalho. Então o Birner, justamente com os argumentos dele, me venceu no debate. Então eu tenho que reconhecer a derrota, cumprimentei ele. E você, brilhantemente, assim também. você tem uma sacada, você não percebe. Alguns, né? Você tem algumas sacadas, é coisa de gênio, né? Tem um lampejo. Não é que você vai terminar. O Zubeldeus, foi você que trouxe o termo Zubeldeus. Eu falei, cara, Alguém como é falou pra que ele, eu não sei quem ninguém foi, ele falou falou. isso antes? Então, assim, Passarinho verde. ainda bem que eu tenho a sorte de trabalhar com figuras como vocês, que estão Vamos talentosas, para o intervalo. brilhantes, e que iluminam a minha mente, me inspiram. Quem é o seu maior fã da imprensa? Você sabe disso. Vitor Birner. Me deu Vamos pro intervalo, o Birner. Vitor Birner é o meu João Avelino. Ô, Birner. Não! Ô, Birner. Birner, você fala francês, Birner? O quê? Não, fala. Como é que dá tchau? A gente já fala. Até assim, logo. um pouquinho fala. Até logo. Não, Fala Bom, PSG. A Corte Arbitral do Esporte, CAS, na sigla em inglês, agendou 2 audiências importantes para o Corinthians em ações que totalizam mais de 9,4 milhões de dólares, né? Cerca de 55 milhões na cotação atual. No dia 30 de abril, será discutida a ação movida pelo Tajeres contra o Corinthians relacionada à contratação de Rodrigo Garro. Uma semana depois, em 7 de maio, a audiência será com o Santos Laguna por uma dívida referente à compra do zagueiro Félix Torres. O Timão foi condenado pela FIFA nos 2 processos, em setembro e outubro do ano passado, respectivamente, mas decidiu recorrer ao CAS, a última instância para ações do tipo. Caso não consiga reverter as punições ou entre em acordo com os clubes envolvidos, o Corinthians será obrigado a pagar à vista as indenizações, sob pena de ficar proibido de registrar novos jogadores. Em 29 de abril, também haverá audiência no CAS para tratar das ações envolvendo o Corinthians e o meia Matias Rojas. Na FIFA, o Timão foi condenado a pagar mais de 40 milhões ao paraguaio. Apesar de as audiências estarem próximas, os envolvidos só devem receber as sentenças no segundo semestre deste ano. As decisões do CAS costumam levar meses até serem divulgadas. Caso Garro. O imbróglio entre Corinthians e Tajeres pela transferência do meia vem desde janeiro do ano passado. O clube argentino entendia ter direito a receber 612 mil referente às despesas operacionais e impostos da transação. O Corinthians contestava a obrigação de arcar com esse montante. A divergência fez com que Garro demorasse a ser regularizado. Em janeiro do ano passado, o Corinthians pagou 4 milhões de dólares aos argentinos à vista, cerca de 20,1 milhões na cotação da época.
Ao abrir o processo na FIFA, o Tajeres ainda pediu o pagamento de 3 milhões de dólares referentes a prestações que ainda iriam vencer do contrato. Isso porque estava estipulado que, em caso de falta de pagamento, as parcelas restantes seriam antecipadas. A ação foi aberta em junho do ano passado. 3 meses depois, após as partes apresentarem suas alegações, a entidade máxima do futebol deu ganho de causa ao Tajeres. O Corinthians foi condenado a pagar 3,6 milhões de dólares, além de juros de 18% ao ano de janeiro de 2024 até a data de pagamento. A FIFA também determinou que o clube brasileiro arque com uma indenização de 722,4 mil de dólares. Caso Félix Torres. O zagueiro equatoriano foi comprado do Santos Laguna por 6,5 milhões de dólares. Segundo o clube mexicano, o Corinthians pagou somente a primeira parcela, 2 milhões de dólares. A segunda prestação venceu em maio do ano passado e, de acordo com o Santos Laguna, não foi quitada. Assim, os mexicanos foram à FIFA cobrando as 5 prestações que ainda restavam. Elas venceriam em maio e setembro de 2024, janeiro e junho de 2025 e janeiro de 2026. Além de condenar o Corinthians a pagar 4,5 milhões de dólares restantes, a FIFA ordenou que o Timão arque com juros de 18% ao ano sobre este valor e impôs uma multa de 675 mil dólares.